kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Vamos juntos, vem fazer acontecer. Recordar, transformar e viver. Rádio Chapecó presente sempre com você. Uma geração inteira e voz pra dizer. Olha que bom a gente em sintonia. Rádio Chapecó com você todo dia. Amiga da gente está sempre presente, trazendo sempre muita informação e alegria. Você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Que alegria, você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Juntos pra fazer seu dia melhor. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigos, bom dia amigas. São 8h02. Está começando agora mais um programa Hora Espírita, nesta manhã do dia 27 de abril de 2019. Este programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente. O tema do programa de hoje é a Lei do Trabalho, à luz da doutrina espírita. Queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte, e convidá-lo ou convidá-la também para participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, a sua mensagem, o seu comentário ou perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação. Primeiro, pelo telefone da Rádio Chapecó, 2049 1200, ou pelo WhatsApp da Rádio Chapecó, no número também 2049 1212, ou ainda no Facebook da rádio, direto na live do programa, e lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. E também existe outras dois canais para você nos acompanhar, que é pela rádio, não é? Na frequência 1330 AM da Rádio Chapecó, ou ainda pelo site radiochapecó.com.br. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa, estejam conosco, interajam conosco nessa manhã agradável de sábado. E hoje, no estúdio, nós temos aqui que vos fala, Josué, da Casa Espírita Nosso Lar. Também estão conosco a nossa amiga Thaís Ferreira, da Casa Espírita Nosso Lar. Bom dia, bem-vinda, Thaís. Bom dia aos colegas, bom dia aos nossos ouvintes. Nosso amigo Hermínio, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, bem-vindo, Hermínio. Bom dia a todos. E o nosso amigo Roberto, também da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia. E o Roberto é que nos estará acompanhando as mensagens pelo Face hoje. E daqui a pouco ele vai nos passar as participações, os recados dos ouvintes. Ele já está aqui se inteirando. Desculpa, o pessoal começou cedo hoje. A gente recém acessou aqui uma série de bons dias aqui. Bom dia frio, chuvoso, mas sempre bom. Muito legal isso. Daqui a pouco mais o Roberto vai nos passar essas mensagens. Ele que estará hoje nesta função, inclusive, né, Roberto? Lembrando que todas as perguntas, meus amigos, serão enviadas, serão respondidas, sempre com base na doutrina dos Espíritos.
Dito isso, peço licença agora para ouvirmos juntos o recado do nosso apoiador, o nosso patrocinador, a empresa Scala Construtora, que permite que este programa vá ao ar todos os sábados. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto de hoje é a lei do trabalho à luz da doutrina espírita. Vamos debater então, meus amigos, vamos conhecer o que traz a doutrina espírita a respeito desta que é mais uma das leis divinas, que é entre elas, então, a lei do trabalho. Por muito tempo, o trabalho foi visto como algo penoso, como um castigo divino, conforme a interpretação bíblica da Gênesis 3:19, que diz assim: ganharás o pão com o suor do teu rosto, levando o homem a considerá-lo como algo indigno. Por muito tempo, o homem, em diferentes culturas, escravizou seu semelhante, cercou-se de incontáveis servos e súditos, acreditando que a sua superioridade e felicidade estavam proporcionalmente relacionadas à sua ociosidade. Contudo, como veremos hoje nesse programa, a evolução da sociedade demonstrou exatamente o contrário. A lei do trabalho, como parte das leis divinas ou naturais, contida dentre as leis morais do Livro dos Espíritos, é imprescindível para o desenvolvimento da verdadeira felicidade. O esclarecimento dessas questões e outras, como o trabalho como instrumento de saúde física e mental, o limite do trabalho, a necessidade do respeito e da solidariedade com aqueles que dependem do nosso trabalho, farão parte da abordagem deste programa. Portanto, vamos iniciar os nossos debates, as nossas reflexões, com a seguinte questão: o trabalho, por fazer parte das leis divinas, é uma necessidade. Quais seriam as consequências de seu relaxamento pelo homem, ou do seu desatendimento, a inobservância desta lei pelo homem? Nosso amigo Hermínio. Bom, uma das leis naturais, então, como estamos vendo, é a da lei do trabalho. E essa lei, ela objetiva a que o ser humano, o homem, ele tenha ocupação útil para desenvolver-se intelectualmente e também moralmente, como veremos depois no seu círculo de trabalho, dentro da sua atividade. É importante mencionar que por trabalho entende a lei espírita que é toda ocupação útil, não apenas aquele trabalho físico, corporal, mas também o trabalho intelectual, o trabalho beneficente, o trabalho de auxílio, o trabalho que objetiva a evolução humana de qualquer forma. A pessoa que não busca o trabalho, ela permaneceria na infância da sua inteligência, porque o trabalho é que proporciona desafios, o trabalho é que proporciona oportunidades de desenvolvimento. Então Deus coloca como uma lei natural, inclusive como meio para o provimento da subsistência, ou seja, da busca de suprimento das necessidades materiais, que o homem trabalhe, que o homem procure realmente desenvolver uma atividade que lhe possa garantir a dignidade da vida material e esse desenvolvimento intelectual. Se poderia dizer, mas nem todos têm
a condição física do trabalho, posto que uns são mais fortes, outros são mais fracos, alguns possuem limitação. Mas Deus, que a tudo provê, àquele que não tem o vigor físico para o trabalho material, oportuniza-lhe o desenvolvimento da inteligência para que possa desenvolver, para que possa praticar uma atividade intelectual. Então, salvo situações extremas, a todos é dado a oportunidade e também são dadas as ferramentas para que desenvolva a atividade laboral. É importante também que se diga, né, que sem o trabalho não há progresso, que o progresso da sociedade ele se deu em decorrência do trabalho do homem, né? O progresso do individual de cada um de nós é graças ao trabalho. O trabalho é que nos proporciona o desenvolvimento da nossa inteligência. Então, por outros meios necessários, é que a gente vai se desenvolvendo. Assim, são as pequenas dificuldades que a gente tem no nosso trabalho, os desafios que fazem com que a gente busque soluções, alternativas, e isso faz com que a gente cresça, com que a gente busque, né, o aprendizado, busque novos cursos, busque se aperfeiçoar. Isso faz com que o homem desenvolva o seu lado intelectual e, ao mesmo tempo, nos relacionamentos. Porque no trabalho, assim como na família, a gente tem as nossas dificuldades de relacionamento. E isso faz com que a gente tenha que aprender a ser gentil, a gente tem que aprender a ser organizado, a gente tem que aprender a ser pontual. E tudo isso serve para a nossa moralidade. Então, o trabalho ele é uma fonte de aprendizado moral, é uma fonte de aprendizado espiritual, e sem o trabalho não haveria todo esse desenvolvimento intelectual da humanidade e o desenvolvimento, né, da indústria, da tecnologia, né? Tudo foi graças ao trabalho do homem. Não sei se algum colega quer fazer mais uma consideração sobre isso. É interessante essa colocação da Thaís, porque essa visão, não é, de progresso intelectual e progresso moral vinculado ao ambiente do trabalho. Quem é aqui que não teve dificuldades, né, nas relações de trabalho, não é? Aquele colega um pouco complicado, não é verdade? Um chefe difícil. Exato, né? E então, quer dizer, o trabalho faz com que tira nós também naquela nossa zona de repouso, né, Thaís? De que saber que nós não vivemos numa bolha, que a gente tem que compartilhar. Normalmente as relações de trabalho são coletivas, não é verdade? Dificilmente alguém trabalha isolado, trabalha numa bolha. Então, as relações interpessoais no trabalho também é fator de crescimento espiritual e crescimento ético, não é? E também da mesma forma como aquela coisa do jardim do vizinho, que é sempre mais bonito, né? No trabalho a gente sempre acha que tem alguém que tem um trabalho melhor do que o nosso, que o trabalho do outro não é estressante, que o trabalho do outro não é desgastante, né? Mas todos os trabalhos têm o seu grau de dificuldade, todos os... Quer falar, Roberto? Muitas pessoas, né? Essa história da grama do vizinho, né? Olha uma grama, às vezes até, vamos simbolizar como uma grama até mais bonita que a dele, e pensa assim, eu gostaria dessa grama. Só que parou para pensar, gostaria de passar o trabalho que ele passou para chegar nessa grama? Então é muito comum esse sentimento, né? A gente ainda como um ser humano ainda em aperfeiçoamento, a gente querer aquela posição de estar desfrutando de uma coisa, mas não, a consciência às vezes é meio escassa ainda de se dar conta que tem um esforço aquilo, né? E até aproveitando aqui o início do programa aqui, essa coisa do desenvolvimento mental, né, intelectual, é isso que nos diferencia dos animais, né? Todos os animais têm um cérebro, pode ser do tamanho que for, mas tem. Mas o nosso pensa, age, decide, sente, funciona, ri, chora, esbraveja, briga, xinga. E aí que vem o nosso desenvolvimento, né? Os aprendizados. Hermínio? A oportunidade do trabalho nos oportuniza também nessa vida em relação com o nosso semelhante
a prática diuturna da caridade. Considerando que a caridade não é somente aquela doação de bens materiais, mas é da compreensão, é do bom atendimento daquela pessoa que vai até o teu local de trabalho em busca daquele serviço ou daquela mercadoria, é realmente da percepção daquele que está ao teu lado e que está em sofrimento, que você pode auxiliá-lo, ouvindo, aconselhando, ajudando em tudo que é possível. Então o trabalho é sim um local onde as oportunidades se abrem para esse desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento moral e, acima de tudo e dentro do desenvolvimento moral, para a prática da caridade, de fazer além da tua obrigação, de ir além da tua obrigação para bem servir, para bem atender ao outro, àquele que chega à tua frente ou que está ao teu lado. Muito bem, excelente. Veja quantas coisas o trabalho pode nos proporcionar, não é? E nós muitas vezes pensamos ou concebemos este tema ou esta palavra trabalho como algo enfadonho, cansativo, mas as luzes do Espiritismo nos trazem outro enfoque, né? Um enfoque de oportunidade bendita para o nosso progresso. De necessidade. De necessidade. Roberto, nesta linha de raciocínio, não é? De todas essas oportunidades que o trabalho nos traz e dessa necessidade. Vamos supor a seguinte hipótese. Ganhei na Mega Sena. Ganhou na Mega Sena, tá? ou você ganhou na Mega Sena, que é um sonho acalentado por muita gente, ou você é filho de um pai ou de uma mãe muito rica e você não precisa trabalhar, né? Qual é a visão do Espiritismo a esse respeito? Aquelas pessoas que já vêm de berço com riquezas materiais. Como é que fica a lei do trabalho aplicado a essas hipóteses? Bom, vamos lá. Se a gente tomar alguns elementos básicos da nossa Constituição, né? Somos seres já em desenvolvimento aí, alguns centenas de milhares de anos. Temos um cérebro, os nossos aperfeiçoamentos são constantes, mental, intelectual e moralmente. Muita gente poderia olhar e dizer, no momento de dificuldade, olha uma situação dessa, mas o sujeito de sorte aquele. Aí vem a pergunta assim, será? Para quem tem atividade normal, corriqueira, como todo mundo, às vezes cansativo, mas não deve ser sempre, já pensou ficar um mês sem fazer absolutamente nada? Só indo ali na praça ver as plantas e caminhar em volta da quadra? Começa a dar um mal-estar e isso tem um fundamento dentro do nosso espírito, que é o quê? Nós temos toda essa inteligência, todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, para que, além do benefício próprio, nosso desenvolvimento, prover o nosso conforto material, a nossa subsistência aqui no mundo, tem um outro objetivo, que vem de encontro a uma outra lei, que é uns capítulos adiante no Livro dos Espíritos, que se chama Lei de Sociedade. Ninguém vive sozinho. As pessoas que estão à nossa volta, seja nós aqui no rádio, seja em casa, na escola, onde for, Deus não colocou isso à toa. A gente tem gente perto, por dois motivos basicamente. Se eu estiver precisando de alguma coisa, eu tenho que ter humildade de pedir ajuda. E se me estiver sobrando alguma coisa, eu tenho que ter desprendimento de oferecer ajuda. Lei de amor e caridade, justiça e bondade. Ponto. Então, se você tem, seja a idade que for, materialmente para o ritmo desta vida, eu não preciso mais trabalhar, lembre-se que você tem uma série de experiências, uma série de vivências e essa inteligência toda não é para ficar sentado na beira da praia, olhando para um lado para o outro, né? Uma coisa vazia.
né? E as pessoas começam a se sentir vazias, e aí começam os quadros de crise, ansiedades, depressões e companhia, simplesmente porque, no fundo, espiritualmente falando, não está colocando esses seus atributos de dentro de si a serviço de alguma coisa, né? O Hermínio falou uma frase de trabalho útil. Vai fazer um curso de pintura em vidro, qualquer coisa. Se ocupe, use os seus talentos, ofereça ajuda, vá lá ajudar a reciclar lixo. Ah, não, mas eu com esse dinheiro todo vou estar ajudando os caras a catar papelão. Vai sim. Se isso te fizer bem, descubra o que te faz bem. Descubra o que você tem de talentos que possa disponibilizar, né, à sociedade, ao mundo como um todo, tão carente, né, desses sentimentos de amor e bondade. Até porque a riqueza também é uma prova, né? Exatamente. A riqueza é uma prova e é justamente nessas oportunidades que a gente tem a possibilidade de fazer a caridade, de contribuir para o progresso da sociedade. Então você não precisa, por ter dinheiro, ter que ficar parado. Você pode dividir a sua experiência, você pode, né, ajudar as pessoas a se desenvolverem, promover, possibilitar, empreender, e tudo isso em favor da sociedade. A riqueza, né, parada também não tem, por exemplo, aquele que só investe ou só coloca o dinheiro a juros, como a gente diz, né, não está ajudando em nada o país, não está ajudando no crescimento, no desenvolvimento da sociedade. E até me dei conta de uma coisa agora, né, uma questão de retorno, né? Por que será que vamos supor, né, fui um afortunado, nasci numa família de posse, eu não preciso estar acordando às 5 da manhã e me esgaçando aí até às 10 da noite. A troco do que isso? Ah, foi o meu pai e o meu avô. Tá, mas a troco do que eles tiveram isso? Aí entra a prova, né, dessas existências afortunadas materialmente, e até por uma questão de retribuição, né? Poxa vida, eu tenho isso, tem tanta gente que não tem, bom, o que eu posso dar? Não, o meu dinheirinho eu não vou dar. Mas não precisa. Tem tanta gente precisando de auxílio, educação, instrução, orientação, consolo, acolhimento. Tudo isso que nos enobrece. Sim. O Espiritismo, ele não condena a riqueza. Pelo contrário, a previsão. Mas duas premissas sempre faz observar em relação à riqueza. Como você a adquiriu? Se foi de forma lícita, trabalhando corretamente ou recebendo uma herança, ou se você a adquiriu de forma ilícita, explorando os outros, logrando os outros, se sobrepondo às outras pessoas. E a segunda premissa, o que você faz com a tua riqueza? Qual é o emprego que você dá a ela? Você dá um emprego útil que ocasiona progresso, que ocasiona oportunidades para outras pessoas? Mas me lembra o que estava sendo falado aí sobre aquela passagem bíblica a respeito do Senhor que fez grandes colheitas, cujos silos não comportavam estocar. E ele resolveu o seguinte: construirei novos silos enormes, estocarei tudo e passarei a vida só no gozo. E aí Deus lhe disse: louco, nesta noite morrerás. Esse nesta noite morrerás pode ser interpretado por dois viés. Primeiro deles, olha, vais morrer realmente fisicamente e vais deixar tudo isso, não vais aproveitar. Mas uma segunda interpretação interessante também pode ser tirada disso. Morrerás pela indiferença. Se nada mais fizeres, serás um indiferente a tudo. E a indiferença é uma espécie de morte antecipada, porque a pessoa renuncia a uma parte da sua existência que poderia utilizar para o seu desenvolvimento, para o seu aperfeiçoamento, para ajudar a sua comunidade, ajudar aqueles que estão sob sua dependência, e não faz. Então não deixa de ser uma espécie de morte, uma anestesia de parte daquela existência em razão do egoísmo, que me diz assim, não, para mim eu já tenho, então não preciso mais nada fazer. Perfeito. Veja que interessante, neste programa também nós analisamos as questões do Evangelho, né, do Novo Testamento,
E essa abordagem é extremamente importante, não é? E também aquilo que foi dito aqui, que os espíritas não fazem voto de pobreza, que os espíritas, ao contrário do que algumas vezes eu ouvi falar isso de modo equivocado, né? que os espíritas condenam a riqueza, condenam o conforto. Pelo contrário, o livro dos espíritos e toda a codificação dizem que que os bens materiais são importantes, sim. O que nós devemos refletir é o valor e a energia que nós gastamos focando tão somente no material e nas ilusões da matéria. Roberto, então, para concluir esta parte, este primeiro bloco, né, vamos dizer assim, qual seria a amplitude da doutrina dos espíritos perante o espiritismo? Qual seria a amplitude da lei do trabalho? Bom, ela atinge a todos nós, tá? Desde até uma... Não importa aí a questão da idade, de aptidões, né? De estado físico, de estado mental. Sempre nós temos alguma possibilidade de trabalho, por menor que seja. Mas menor, veja bem, aos nossos olhos mortais de quem tem um pescoço que se mexe, 2 mãos, 2 braços e caminha e anda, né? A gente vê o Stephen Hawking, né? Isso que eu ia mencionar agora, o Stephen Hawking, aquele físico que era para ter desencarnado com 20 e poucos anos, quando descobriu uma doença grave. O cara viveu até 2, 3 anos atrás. Publicou obras que, depois do Einstein, foi quem mais revolucionou a física no mundo e a matemática. Daquele jeito, né? Quem lembra aquela figura naquela cadeira que ele só mexe a boca assim para se comunicar, criar um aparelho ali, quer dizer, uma pessoa que, eu tô aqui, eu podia ficar o resto da vida me lamentando. Por que isso comigo? Né? E às vezes a gente se lamenta porque o chefe deu uma ralhada lá. A questão da gente tomar uma consciência das coisas, né, é difícil. Ninguém está dizendo que nada é fácil, senão a gente não estava aqui. Mas a gente tomou uma consciência diferente, que eu não tenho que ficar olhando para o nível de sucesso que eu vou ter. Se eu vou ganhar muito ou pouco dinheiro, eu tenho que começar a olhar onde é que a minha alma, onde é que esse meu espírito vai se sentir engrandecido. Onde é que eu, como pessoa, vou me sentir engrandecido. É o caminho que importa, não é a finalidade. Nós, quando chegarmos no nosso momento de reencontrar os irmãos lá na pátria espiritual, nós não vamos ser avaliados se eu tive muito ou pouco, se eu tinha 8 carros na garagem, 2 iates e 3 aviões, ou se eu vou ser avaliado. O que tu aprendeu nessa oportunidade que tu teve? Muito bem, aprendeu. O que tu fez com isso? Parece um sonho, né? Mas se a gente olha o estado da humanidade nos últimos aí 3, 4 mil anos, que a história é um pouco mais conhecida e relatada, qual é o grande problema da humanidade toda? Sempre, em qualquer lugar, há conflitos. E se você olha os conflitos, no fundo deles, o que falta ali? Falta alguém parar e dizer assim, chega, eu não quero mais viver brigando e dando tiro e soco e tapa. Nós somos irmãos, não fomos feitos para viver assim. Fomos feitos para viver ao contrário, se ajudando. Bom, essa amplitude do trabalho a gente pode resumir como fala ali no Livro dos Espíritos. A frase é simples, é qualquer ocupação útil. Útil para quem? Útil para mim. Tô meio entediado hoje. Eu ganhei na Mega Sena, anteontem, 5 horas da tarde. Vai dar uma volta na quadra. Mas o que tem isso de útil? Tu tá passando o dia sentado, comendo pipoca e vendo televisão, tu tá ficando gordo, tu vai morrer de infarto. Vai dar uma caminhadinha na quadra, tá fazendo um bem pro teu corpo, né? Qualquer ocupação útil, que tenha uma finalidade útil para si e para todos os que nos rodeiam. Sem falar das atividades filantrópicas, né, que a gente pode prestar, o auxílio ao outro,
ajuda a comunidade. E é importante também, relacionado isso que o Roberto falou e que o Dr. Hermínio também falou aqui, relacionado ao acúmulo, né? Que a gente tem sempre aquela visão assim de que no futuro você vai fazer alguma coisa, no futuro você vai descansar, você vai guardar tal coisa para o futuro. E a pessoa acaba esquecendo de viver o presente. Então, ou nós sofremos pelo passado, sofremos pelo futuro e esquecemos do presente. E é importante também falar que todo trabalho é importante, que todo trabalho tem o seu valor, a sua importância para a sociedade e que muitas vezes a gente está muito preocupado, está desempregado, né? Luta para conseguir um trabalho, dali um pouco já está insatisfeito com aquele emprego que conseguiu. E a doutrina espírita também vem nos dizer que a gente tem que perceber e agradecer pelas conquistas que a gente já tem. A gente está sempre olhando lá na frente e sofrendo por aquilo que não conquistou ainda, mas se todos parássemos e olhássemos para trás e víssemos o que já nos esforçamos, o que já alcançamos, a gente ia dar um outro valor. É importante que a gente ressignifique aquilo que a gente já tem. Mesmo que a gente tenha um trabalho repetitivo ou um trabalho cansativo, a gente precisa ver esse trabalho como algo que nos valoriza, algo que nos torna dignos de viver em sociedade e que nos possibilita ter uma condição, né, dentro da comunidade. E isso tem que ser valorizado, mas não é o de fora que tem que valorizar, é nós, né, a gente como indivíduo que precisa valorizar isso. Perfeito. Meus amigos, agora eu vou aproveitar e vou pedir para o Roberto, como é que estão as nossas participações, Roberto? Quem é que está ao vivo conosco, as mensagens, os cumprimentos, como é que está aí como é que estão as participações dos amigos? Como sempre, felizmente, muitos irmãos aí nos acompanhando, né? Muitos bons dias, um dia chuvoso e gostoso, um bom dia frio, a Juleide, a Samara, a Aline, Rui, outra Aline, Marcelo, nossos colegas das casas espíritas. Assim, até agora não houve nenhum questionamento, né? Sempre é importante que se venha algum questionamento, porque a gente pode ter um elemento para uma discussão maior, mas eu não consigo achar aqui agora. Bastante gente nos acompanhando online, pelo Facebook, né? Agradecemos a todos aí a companhia em mais esse dia de programa. Você está ouvindo o programa Hora Espírita. Hoje nós estamos abordando o tema Lei do Trabalho, à luz do Espiritismo. Se você quiser participar do nosso programa, assim como estão participando os nossos colegas que já foram nominados aqui, estão disponíveis os canais de comunicação da Rádio Chapecó, o telefone 2049 1200 ou pelo WhatsApp 2049 1212, ou ainda pelo Facebook, como falou o Roberto agora, o Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode deixar a sua mensagem direto na live do programa. Está bem? Aqui conosco, Thaís, Hermínio, Roberto, debatendo conosco hoje esse tema tão interessante, não é? E se você perdeu o começo do programa ou deseja assistir os programas anteriores, lembramos que todos os programas estão disponíveis na página do Facebook, Hora Espírita Chapecó, e também nós temos uma novidade a partir desse ano, que é também um canal no YouTube. Por isso, convidamos você para se inscrever lá no canal Hora Espírita Chapecó, o nosso canal do YouTube. Veja que os espíritas também estão se aventurando como youtubers, né? Uma atividade tão... Tecnologia, quem inventou a tecnologia? O ser humano, né? Então é para ser bem utilizado. Claro, com certeza. E tem que clicar lá naquele sininho e nos ajudar a divulgar essa doutrina tão esclarecedora e consoladora que modifica as nossas vidas. Voltando aqui aos nossos debatedores, voltando ao nosso tema, não podemos perder, não é, um segundo precioso de debate, porque uma hora é pouco, né, Thaís? E eu queria que você nos falasse como foi concebido o trabalho no decorrer da nossa história ocidental, pelo pensamento ocidental do homem. Como é que é concebido o trabalho? Vamos fazer um resgate, uma contextualização histórica desse tema. É uma questão bastante ampla, mas a gente vai tentar falar rapidinho, né?
O trabalho, é interessante que a gente veja que a origem da palavra trabalho vem do latim tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura usado na época medieval em forma de X e com uma estaca no meio, onde as pessoas eram torturadas ou eram queimadas, né, nesse instrumento. Ou seja, desde a antiguidade, o trabalho sempre foi relacionado com essa imagem de tortura, castigo, exatamente. E na antiguidade, o que aconteceu muito? Aconteceu muito o uso da mão de obra escrava. Quando as comunidades, né, iam se formando, pela disputa de terras, pela disputa de poder, os povos vencidos eram escravizados. E depois, mesmo com o avanço, um pouco do avanço da civilização, a gente vê muito isso também na civilização egípcia, que toda a sua construção, todo o seu legado foi deixado pela mão de obra escrava, porque o trabalho era considerado algo indigno. Depois, mais adiante, a gente vai ver que mesmo no feudalismo, houve muito a servidão, onde as pessoas, né, recebiam apenas para ter a sua habitação e a sua alimentação, e todo o restante, todo o excesso da produção era repassado à nobreza, que tinha uma vida, né, dominada pelo ócio. E até mesmo interessante quando a gente pesquisa, que é uma curiosidade, que os antigos filósofos na Grécia também entendiam que o único trabalho de valor seria o trabalho intelectual, o pensamento. O trabalho de artesãos, de artistas, de pintores, de músicos, tudo era considerado... Esse sujeito parece que não come, né? Não, cai do céu a comida dele. Tudo era considerado indigno. Então, assim, tu teria status, tu teria superioridade pelo número de servidores que tu tinha ao teu redor, de escravos. Quanto menos tu pudesse fazer, mais tu era considerado. Mas depois, então, com o início do capitalismo, da industrialização, da burguesia, isso começou a mudar um pouco. E foi com a reforma protestante, com o calvinismo, que essa ideia, né, do trabalho ser encarado como um castigo começou a ser modificada. Porque com a reforma protestante, o que aconteceu? O trabalho foi visto com outros olhos, como algo engrandecedor, como algo importante para o homem. Também depois, com a Revolução Industrial, né, infelizmente, o homem mais uma vez foi sendo utilizado quase como escravo nas indústrias que tinham aqueles horários de trabalho que ultrapassavam as 16 horas por dia, trabalho de mulheres, crianças. Imaginem uma sociedade industrial recém-criada onde não há nenhum tipo de legislação, que as pessoas se mutilavam e eram inutilizadas, não tinha nenhum atendimento, não tinha férias, não tinha final de semana. Então foram as lutas sociais que proporcionaram, né, o avanço das leis trabalhistas, e com isso que a gente tem agora, semana que vem, o dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalho, é em relação aos primeiros movimentos, que foi lá por volta de 1889, 86, que foi para que houvesse uma redução da jornada de trabalho, de 13 horas para as 8 horas diárias. E até mesmo o Dia Internacional da Mulher, né, o dia 8 de março, foi em razão de mulheres, né, que se rebelaram contra que não havia nenhum direito e foram mortas, né, no interior de uma fábrica. Então, para a gente ver como essa cultura do trabalho como algo penoso foi uma luta durante toda a toda a evolução da sociedade. E que isso, para desconstruir algo que foi penoso, e a gente não pode também esquecer que assim como o homem evolui, os mundos evoluem, a sociedade evolui, isso faz parte do nosso mundo de provas e expiações. Da mesma forma, assim, quando o homem começa a crescer em moralidade e espiritualidade, isso vai se modificando. Então, hoje, na nossa atualidade, a gente vê da necessidade do trabalho para a saúde física, para a saúde mental, para a pessoa, né, se sentir como parte da sociedade, um indivíduo digno, né, que coopera para o desenvolvimento, então, mas que passou por todas essas etapas difíceis até se chegar onde estamos hoje.
Perfeito. Quem está conosco há mais tempo aqui no programa, que nos acompanha, já pôde notar que nós preparamos sempre um tema que tenha relevância com alguma data do nosso calendário. Na Páscoa, falamos sobre a Páscoa à luz do Espiritismo. No Natal, abordamos os festejos natalinos. No Dia das Mães, no Dia dos Pais. Nós sempre procuramos, nos finados, sempre procuramos trazer para os nossos ouvintes temas atuais, relevantes, e fazer uma associação com as datas festivas ou feriados, como é o caso do Dia do Trabalho, não é? Então, não é por outro motivo, mas exatamente pelo dia 1º de maio, que é na semana seguinte, na quarta-feira, nós temos esse feriado nacional, por isso é que este tema se encaixa na nossa realidade. Hermínio, a Thaís aqui estava mencionando uma situação que, graças a Deus, não é tão corriqueira, mas que infelizmente ainda existe no nosso país e pelo mundo afora. Aquelas pessoas que abusam do trabalho de outros, não é? Que escravizam os seus semelhantes. E nós queríamos entender qual a visão do Espiritismo sobre essa conduta, sobre esse tipo de comportamento daquele que escraviza, abusa do trabalho alheio. Uma conduta reprovável por todos os ângulos que possamos analisar. É uma conduta reprovável pela lei dos homens, diante da lei dos homens, que condenam essa espécie de exploração, e é uma conduta muito mais reprovável perante a lei de Deus, que considera todos nós irmãos e que atribui àquele que está comandando uma responsabilidade muito grande. É a responsabilidade não de subjugar, não de humilhar, não de explorar, mas de elevar o moral, de desenvolver aqueles que estão sob sua dependência. Então, a história espírita, através de diversas obras psicografadas, nos contam que vários reis e encarnações subsequentes vieram como escravos. Ou vários deles que mutilaram seus dependentes em castigos, como a Thaís antes colocava, durante a escravidão, vieram depois em encarnações subsequentes com graves deficiências físicas que os obrigaram a sentir o que suas vítimas sentiram em outras oportunidades. Então, como o Espiritismo tem em um dos pilares a reencarnação, ou seja, a existência de sucessivas vidas, ora nós estamos numa condição de comando, outra de comandado, para que nós possamos aprender todas as sensações e emoções dessas diversas situações. Então, se nós não fizermos bom uso daquele poder que nos é dado, seja econômico, seja poder estatal, institucional, evidente que nós iremos responder por isso. Nós iremos, sim, ter que resgatar aquele abuso, aquele excesso que cometemos, para que sintamos qual é o sabor disso, para que não façamos mais, para que evoluamos e não façamos mais quando novamente a oportunidade tivermos de estar no comando. Então, quem está na condição de chefe tem que sempre procurar, sim, fazer com que os seus subordinados tenham oportunidade de evolução, não só evolução intelectual, mas moral também, inclusive chamando atenção àquele que eventualmente é relapso, chamando atenção para as responsabilidades que ele possui como comandado, porque a responsabilidade não é só de quem manda, é também de quem é comandado, cada um tem que cumprir a sua obrigação, mas tratando aqueles que estão sob sua subordinação com dignidade, com respeito e, acima de tudo, vendo como companheiro de caminhada que também necessita evoluir. Maravilha. Então esta é a regra, não é? Ora estamos como chefes, ora estamos como subordinados e devemos aproveitar todas as experiências decorrentes destes postos, não é, doutor Hermínio? O senhor quer concluir? Eu lembrei agora
de uma passagem que... Uma passagem não, uma frase que mencionei numa palestra que fiz, que se Deus é nosso Pai e nós somos todos irmãos, podemos fazer um paralelo do que um pai gostaria que seus filhos fizessem uns aos outros durante uma viagem que empreenderiam. Viagem esta que seria uma existência nossa. O que um pai esperaria? Em primeiro lugar, que os filhos voltassem a ele. Mas, segundo lugar, que durante essa viagem o fraco amparasse o forte, que o inteligente auxiliasse com luzes aquele que ainda está um pouquinho mais atrasado nessa evolução. Então, o mesmo nós podemos esperar na questão da esfera trabalhista aqui, dessa relação patrão-empregado, que aquele que é mais forte auxilia o mais fraco, que aquele que tem um pouco mais de luzes procura iluminar aquele que ainda não conseguiu adquirir esse conhecimento, tendo em vista que uns são mais, como espíritos, são mais antigos, outros mais recentes, né? Então, eu acho que Deus espera realmente que os que estão em mais condições auxiliem, amparem, apoiem, carreguem até às vezes um pouco aqueles que estão mais fracos. Maravilha. Agora são 8 horas e 46 minutos. Nós queremos aproveitar esse espaço para agradecer mais uma vez o apoio recebido do nosso patrocinador, não é? Que possibilita que esse programa vá ao ar todos os sábados das 8 às 9 da manhã. Nossa amiga Jéssica, vamos ouvir o recado da Scala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. São 8 horas e 47 minutos. Estamos apresentando o programa Hora Espírita. Infelizmente, já estamos nos encaminhando para o final do programa. Eu sempre lamento quando o programa chega ao final, porque sempre dá um gostinho de quero mais, né? E para nós aqui dá a sensação de que poderia ter mais uma hora, não é? De programa para a gente continuar com esse tema que é tão rico. Você, ouvinte, que ainda não conseguiu participar, não teve tempo ou acha que ainda não dá tempo, envie ainda a sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio Chapecó, 2049 1212, ou pelo telefone 2049 1200, ou ainda na live do Facebook, aqui da Rádio Chapecó. Todas as perguntas serão respondidas à luz da doutrina dos Espíritos. Se não conseguirmos responder todas elas no ar, durante a programação, elas serão respondidas individualmente após o término do programa. Teremos lá um cooperador, um debatedor que estará respondendo essas perguntas para que nada fique sem resposta, claro, no limite das nossas possibilidades, não é, Roberto? Que a gente não é dono da verdade, não sabe tudo, obviamente, não é? Falando em limite, meu amigo Roberto, existe limite à lei do trabalho? Eu vou aproveitar aqui para responder isso e já também respondendo dois comentários que a nossa super fã, né, a Paula de Lima, que é uma trabalhadora que nos acompanha sempre aqui. E que também participa, né? Do programa, é debatedor nesse programa. Ela colocou assim, já nos ensinou Jesus, o Pai, né? Deus trabalha até agora, eu também vou trabalhar. E numa participação anterior, ela colocou assim, o trabalho enobrece o homem. Mas como um programa espírita, né? Como é que fica esse trabalho depois que a gente sobe o morro, né? Morre, desencarna, vai para outro mundo, enfim, chame como quiser. Como é que fica o trabalho? Vamos pensar nesse limite aqui, né? Será que a gente fica nas nuvens? Eu quando comecei no espiritismo eu achava, não, eu tenho sido bonzinho até, eu não brigo mais com a minha irmã,